abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 8. Amém. Provérbios 8, versículo 30. Aqui a gente vai ler um relato dos três versículos do que o Espírito Santo estava falando. Ele aqui é representado pela sabedoria, amém? Amém. Então, versículo 30, diz o Espírito Santo assim: Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se arrepende. Todos os que me odeiam amam a morte. Amém? Amém. Aqui o Espírito Santo está falando como ele se alegrava quando ele estava planejando o mundo junto com Deus. Aqui ele estava falando como eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria porque ele estava junto com Deus arquitetando o mundo. Deus ia lá, tinha uma ideia, lançava uma palavra e quem fazia acontecer era o Espírito Santo. Quando ele disse lá em Gênesis 1 que Deus fala assim: haja a luz, quem fez a luz aparecer? Foi o Espírito Santo. Ele era o arquiteto, ele quem colocava em prática e realizava tudo que Deus mandava, dava uma ordem. E aí ele fala que ele conta o sentimento que ele tinha quando Deus estava criando o mundo. Ele estava se alegrando com o mundo, ele estava tendo felicidade com a humanidade. Mas por quê? Porque ele estava sempre, ele continuamente estava na presença do Senhor. Então a gente vai voltar a ficar feliz com a humanidade, a gente vai voltar a ficar feliz com a criação, quando a gente estiver continuamente na presença do Senhor. É quando a gente vai começar a ver, voltar a ver, inclusive, a beleza nas árvores, nos pássaros, no dia nublado, no dia chuvoso, no dia do sol. Mas por quê? Como que essa alegria vai voltar? Quando a gente estiver na presença do Senhor, que era o que o Espírito Santo estava fazendo ali. Ele fala que quando ele se alegrava com a criação do mundo, porque ele está continuamente alegre na presença do Senhor. Então, estar na presença do Senhor é o que vai trazer vida para ti. É o que vai trazer alegria para você. É o que vai renovar os teus dias. É o que vai te dar a força. É o que vai te dar a sabedoria. Amém? Amém. E hoje você está aqui, mostra que você está querendo estar na presença do Senhor. E hoje a tua alegria vai ser renovada aqui neste lugar. Amém? Hoje Deus tem uma palavra para ti. Você não vai sair daqui com fome. Você não vai sair daqui com sede. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Cheio da alegria do Senhor. Mesmo que tu possa vir meio borocochô e vai querer ir embora logo, porque eu quero dormir, está frio. Mas a alegria aqui dentro vai estar maior. Amém? Amém. Por quê? Porque você vai estar na presença do Senhor. A Bíblia fala que até a tristeza na presença do Senhor salta de alegria. Amém? Amém. Então dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Amém. Viu? Então é contagiante, mas por quê? Porque está todo mundo na presença do Senhor. Amém. Amém? Amém. E hoje a gente vai sair daqui mais sábio, mais cheio do Espírito Santo e mais alegre. Você crê? Amém, eu creio. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, nós te convidamos, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor já se faz presente neste lugar. Clamamos pela tua presença. Abre os céus, Espírito
Santo. E vem, Senhor, pintar a nossa vida. Vem, Senhor, reconstruir a nossa vida em Ti. Que a nossa alegria seja completa no Senhor, porque estamos na Tua presença. Espírito Santo, fica à vontade, Senhor, para falar com cada um que está aqui. E seja feita a Tua vontade neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Amém. Realmente que a presença dele seja real nesse lugar hoje. Já está sendo, né? Quem está sentindo? Amém. Quem já sente a presença de Deus chegando aqui, nos abraçando, nos confortando, isso é muito bom, né? E que Ele venha mesmo, que Ele libere a sua opinião sobre todos nós hoje. Que Ele se faça presente nesse lugar de uma forma escandalosa, extraordinária hoje. Em nome de Jesus. Amém.
alegrar e que a gente volte a se aproximar mais de Deus. Que toda a terra venha clamar o nome de Jesus. Amém. E todos nós, que aonde a gente estiver, que a gente possa conseguir fazer os outros despertar, sabe? Eu não vejo a hora de ouvir a terra toda clamando. Amém. De ter uma grande multidão, de todos reconhecer. Isso a palavra diz, a palavra própria diz, né? Que todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar. Amém. Então às vezes a gente está com o coração aflito, meu Deus, mas aquele parente meu ainda não se converteu, ainda não conhece de Deus. Te acalma. A palavra de Deus fala, toda língua confessará. Amém. Todo joelho se dobrará. Amém. Então toda a terra vai clamar. Amém. Pelo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Amém? Glória a Deus. Conseguimos ver, né? Toda a terra clamando. Maranata. 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 Você já imaginou? Chega a arrepiar. Já pensou? Ouvir assim as paredes tremendo. Maranata. Maranata. Estão preparados para isso? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cada Jesus. Levante sua mão. Clame Maranata nesse momento. Sim, Deus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Jesus.
todos. Vamos primeiro. Vamos. Boa noite a todos. Boa noite. A paz. A paz. Pastor. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia no segundo livro de Reis, segunda Reis. Segunda Reis, capítulo de número 4. Segunda Reis, capítulo de número 4. Diz assim: certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou Eliseu, dizendo: teu servo, teu marido, morreu, e sabes o quanto teu servo amava o zelo ao Senhor. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar os meus filhos como escravo, como pagamento da dívida. E Eliseu indagou: o que posso fazer por ti? Diz-me, ou diga, o que tem em casa. Desculpa. O que ela prontamente respondeu: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha com azeite. A versão de vocês deve ser com um pouco de azeite. Então ordenou: vai, pede emprestadas a todos os seus vizinhos vasilhas vazias, tantas quanto puderes recolher. Depois entra na tua casa, fecha a porta atrás de ti e de seus filhos, derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, e põe-os de lado à medida que foram ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa dos seus filhos e começou a encher as vasilhas. Quando as vasilhas estavam cheias, a mulher pediu a um de seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Ao que replicou: não há mais nenhuma vasilha vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida saiu e contou tudo que se passara ao homem de Deus, e orientou: pois agora vai e vende esse óleo puro, paga tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, porque restava a vida. Só até aqui. Ganha o vermelho desse no microfone. Queridos, presta atenção aqui no que eu vou dizer, que vamos falar, que essa palavra aqui é uma palavra muito importante. Aqui diz que uma mulher que acabou de ficar viúva, perdeu o seu marido, mas seu marido deixou uma dívida. E a Bíblia diz que o credor já estava na casa dela. Não diz que ia chegar, diz que já estava na casa dela e veio buscar os filhos como escravo. E ela recorre ao homem de Deus e diz assim: olha, seu servo, meu marido, ele zelava muito pelas coisas do Senhor, mas ele deixou uma dívida grande. E o profeta pergunta: o que você tem? Sabe, querido, a primeira coisa que eu quero dizer, que a gente precisa entender, é que você sempre vai ter alguma coisa. A gente tem o costume de falar assim: eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Não, você sempre tem alguma coisa. Ela lembrou: tem um pouquinho de azeite lá em casa.
força está indo embora, lembra que você ainda tem alguma coisa. Quando você achar que tudo se acabou, lembre que você tem alguma coisa. Nem que seja um pouquinho, mas deixa eu te dizer algo. Para você um pouquinho, para Deus é o suficiente. Ele não precisou de muito, ele não precisa de muito, ele precisa de um coração disponível para mudar a história. Primeira coisa, que aquela mulher não podia ter azeite nenhum, mas só pelo coração dela disponível, de querer saber a vontade do Senhor, e aconteceu um milagre. O azeite só multiplicou, porque o primeiro passo para a mulher ter o coração aberto para a vontade de Deus. Eu e você precisamos ter um coração aberto. Não adianta eu e você termos um coração fechado para a vontade de Deus e queremos ver milagres. Não tem como. O milagre não anda com quem tem um coração fechado à vontade de Deus. A Bíblia diz que havia um jovem que chegou diante de Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu faço para obter a vida eterna? E Jesus disse assim para ele, assim: olha, cumpre os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, obedece ao pai e à sua mãe. E ele disse: mas eu já faço os mandamentos desde a minha juventude, desde quando eu era criança. Jesus fala: olha, então faz o seguinte, vende tudo que você tem e dê aos pobres. E a Bíblia diz que ele virou as costas e saiu. Jesus queria a riqueza daquele rapaz? Jamais. Jesus só queria o coração daquele rapaz. Jesus só queria mostrar para aquele rapaz onde estava o coração dele. Aquele rapaz poderia ter visto algo extraordinário, como nunca jamais viu. Eu acho que aquele rapaz tinha preparado para viver. Eu acho que não tem um na Bíblia que conseguiu viver aquele rapaz que podia viver. Aquele rapaz podia viver. Por quê? Jesus depois diz assim: olha, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não estava falando que para servir ele a pessoa tem que ser pobre e miserável. Não. Deixa eu te explicar uma coisa. Naquela época havia uma pequena porta chamado o buraco de agulha. O buraco de uma agulha. Não é aquela agulha que você enfia a linha assim. Tenta enfiar a linha ali e muitas vezes não consegue. Chamado buraco de agulha. Mas às 6 horas da tarde, a porta de Jerusalém, de Israel, elas são fechadas. Elas são fechadas. A única porta que o povo tinha acesso em Israel, depois das 6, até o dia, aquela hora que ela abrir, era pelo buraco da agulha. Mas os comerciantes, eles precisavam chegar cedo ao seu lugar de comércio. Eles precisavam chegar cedo. Mas naquela época não tinha cavalo, não tinha carro, então se usava camelo para transportar a riqueza. Então o que o comerciante fazia? Ele tinha que fazer uma escolha: ou eu passo a minha mercadoria, ou eu passo o meu caminhão. Porque o camelo não podia ficar lá de fora, senão alguém levava embora. Então ele tinha que optar um ou outro. O que os comerciantes faziam? Escondiam a mercadoria atrás de uma moita, ou enterravam atrás de uma moita, e empurravam o camelo por dentro daquele buraco. Imagina o sacrifício para empurrar um camelo dentro de um buraco pequeno. Por isso que Jesus disse: é mais difícil um rico entrar no reino do céu do que um camelo passar pelo buraco da agulha. Mas depois que o comerciante passou o camelo, o comerciante buscava suas mercadorias, voltava, vendia. Em outras palavras, se você não entendeu, Jesus estava falando assim para ele, assim: olha, dê tudo que você tem aos pobres, pode deixar eles levar, porque lá dentro tem mais riqueza do que você imagina. Porque lá dentro, quando você entrar por essa porta, tem mais do que você imagina, mais do que está na sua mão. Só abra a mão, porque o comerciante era obrigado a abrir mão das riquezas dele para passar o caminho. E quando chegava lá, eles tinham bem mais do que ele chegou, do que ele escondeu.
Jesus não estava falando para ele abrir mão da riqueza. Jesus estava falando, olha, você precisa abrir mão da sua riqueza. Esconde, quando ele fala esconde, é os pobres. E passa pelo buraco. Porque quando você passar, você vai ter muito mais do que você deixou lá. Amém. É isso que Jesus falava para ele. Mas por causa de um coração fechado, deixou de ver milagres. Deixou de ver o que tinha por dentro do buraco da agulha. Eu e você, muitas vezes, quando Deus fala algo a nosso respeito, a gente fecha o coração. Porque parece estreito o caminho, parece difícil. Mas eu vou te dizer, passa por esse caminho, que lá dentro tem recompensa, tem muito mais do que você imagina. Amém. E essa mulher, ela entendeu esse segredo. O profeta falou, vai. Se fosse eu ia falar assim, o senhor não está entendendo, eles já estão lá em casa já estão lá sentados no meu sofá. Você não está entendendo, eles não vão chegar, eles chegaram. Eu e você ia querer debater com o profeta e falar assim, ei, já estão lá, você não viu explicando só? Já estão lá já. Não dá para fazer, como que eu vou falar para eles esperar, eles não vão esperar. Eles estão com pressa de levar meus filhos como escravos. A gente ia criar vários argumentos para falar, mas você não sabe a minha vida, não sabe como foi sofrida, não sabe como o que eu passei. Você não sabe o que eu fiz para chegar até aqui. A gente ia criar vários argumentos para ouvir o profeta. Mas aquela mulher, a Bíblia diz que ela não falou nada. Ela saiu correndo e seguiu o conselho do profeta. Pegou vasilhas emprestadas. Quanto tinha, ela pegou. O que eu entendo com isso? Tudo que vem à minha mão eu tenho que fazer segundo as minhas forças. Eu não posso deixar as coisas pela metade. A Bíblia diz que havia um profeta que ia para a guerra, um rei que ia para a guerra, e chegou um profeta e falou para ele assim, atira essas flechas para o norte. E ele atirou 3. E o profeta diz assim, porque atirasse só 3, tu vencerás só 3 batalhas contra os seus inimigos. Depois os seus inimigos vencerão você. Mas se você tivesse atirado 5 ou 6, certamente o Senhor te daria a vitória. Ele quis poupar suas forças, quis poupar aquilo que estava em sua mão. Porque o medo de faltar, querido, a gente precisa ter inteligência financeira, mas a gente também precisa ter o coração aberto para a vontade de Deus. Eu não estou falando que Deus vai pedir todo o seu dinheiro, mas estou falando que de vez em quando Deus fala conosco, a gente quer seguir, a gente quer obedecer Deus pela metade. A Bíblia, já vou encerrar, a Bíblia diz que o profeta Elias, quando pediu a morte, a gente viu a mãe ministrando aqui, que deu pão e água para ele, ele pediu a morte. Mas a Bíblia diz que depois ele comeu o pão, seguiu, Deus falou assim, olha, unge um rei, unge um outro rei, e unge Eliseu como seu sucessor a profeta. A Bíblia diz que Elias, pode ler a Bíblia, está lá na carta de 1ª e 2ª Reis, eu vou pegar para mandar para vocês no grupo. A Bíblia diz que Elias só pegou sobre Eliseu, jogou o manto e falou, segue-me. Mas a Bíblia diz que quem ungiu os reis foi Eliseu. Fez algo pela metade. O Senhor não quer que a gente faça algo pela metade. O Senhor fala no nosso coração, Ele quer que a gente passe por inteiro. Mesmo que for para ficar parado. Você falou, fica parado aqui nesse lugar, não se mexe mais. Durante 5 minutos. Você não sabe o que vai acontecer nesses 5 minutos. Mas Ele já viu tudo. Se Ele manda você correr, você não sabe. E eu vou te falar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus me trouxe agora esse testemunho na minha cabeça. Eu só contei para a pastora, eu acho, talvez para minha mãe, mas não contei para mais ninguém. Todo mundo sabe que eu tenho ritmia no coração. Meu coração sentado com Ele da glória.
celular, acende a lâmpada do celular. Deus, obrigado, Jesus. Amém. O Senhor sabe todas as coisas. Então, voltando aqui e voltando a falar, que eu até esqueci o que eu estava falando. Do meu testemunho. No meu testemunho. No meu testemunho. Não tenho. Deus vai me curar disso. Mas por enquanto, meu coração ele bate a 110 por minuto. Quando você está sentado, seu coração bate média de 80 a 70. O meu bate a 110. Mas quando antes eu descobri isso, os médicos achavam que era pressão alta. E meu coração a 140, 160, sempre muito alto. E eu com meu coração bem agitado, alto, ouvi a sua voz. Não endureça o seu coração. Quando você ouvir a sua voz, seja acessível para obedecer. E nesse momento, a gente está falando de dízimo e oferta. E a palavra diz que ele estabeleceu. Você que está sentado não conseguiria segurar os seus colos. Iria transportar os seus cerebros, iriam ser pagos. Então repreende o devorador da nossa vida, meu Pai. E todo demônio que atua nas finanças agora perca suas forças. Pai, tranca-rua, demônios que atua sete cadeados, que vem trancando, fechando portas, trancando caminhos, agora sejam repreendidos e os caminhos se abram, as portas se abram. Aqueles que estão precisando de porta de trabalho, abra as portas, Deus, eu te peço. Aqueles que estão precisando de um milagre financeiro, traga a resposta. Que a vida dos meus irmãos seja mudada a partir de agora. Na autoridade que é no nome de Jesus, os céus derramam tanta bênção sobre eles. E nós e a vida deles seja divisor de água daqui para diante. Para a glória do teu nome, assim eu oro, eu agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Querido, aplauda o Senhor. Só mais uma coisa. Duas coisas, na verdade. Lembrando vocês que sexta-feira, às 8 horas, nós estaremos aqui comemorando um ano de Mirabe. Aqui Glória a Deus. no norte, amém? Não falte que a comemoração mundial começou antes. Amém. Já começou a ter poucos antes. Em um ano, não falte, traga mais gente, convide mais pessoas, venha nesse momento que Deus vai fazer grandes coisas. Deixa eu te dizer, sempre que há uma mudança de ciclo, de um ano para o outro, há também um momento profético nessas datas. Você não pode perder, o céu fica mais acessível. O momento, Deus entra naquele momento e muda a sua história. Então não se preocupe. Amém. Mas não, querido, venha, porque Deus, você vai ver que a glória de Deus se derramar de uma forma diferente. Amém. Então nós teremos sexta-feira a partir das 8, domingo a partir das 6 horas e quarta-feira às 8 horas. Amém. Estará conosco o pastor Marcelo, o apóstolo e a apóstola estará ministrando a nossos corações. Vai ser um momento muito poderoso da parte de Deus. Então, lembrando, sexta-feira às 8 horas, amém? Amém. Amém. Querido, só eu queria chamar a Né aqui na frente, né? Por gentileza. Vai ter bolo. Vai ter bolo também, tá? Vai ter bolo. Né? Vai ser Eliane Pode também, vir, né? pode vir, né? A gente vai orar por ti, né? Isso, nós vamos orar pela família da Neia. Amém. O genro dela tá lá no PA, eu vi lá. Já mudou, já recebeu alta já, graças a Deus. Alex. Mas aí tem a bebezinha dela, a filha dela também está sofrendo uns probleminha. Então a gente vai estar orando pela família da Neia, amém? Amém. Pai, no nome de Jesus, apresentamos a Neia na tua presença. Sim, Jesus. E ela vai como representante da sua família, sua filha, Ansleia, bebê, o Maicon e os outros filhos, meu Pai. Queremos pedir, meu Pai, que o Senhor venha com a proteção sobre a família. Queremos quebrar, meu Pai, sobre a família todo o olho gordo. Meu Pai, que o Senhor venha dar saúde a bebê.
Que a bebê, meu Pai, venha ser, meu Pai, no nome de Jesus, fortalecida pelo Teu poder. Pai, que no nome de Jesus, qualquer espécie de inveja, como eu já disse, eu orei sobre a bebê, seja quebrada no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que a bebê, meu Pai, venha ser um instrumento usado pelo Senhor, Pai, de uma forma poderosa. O Senhor guarde o futuro dessa criança. E proibimos Satanás ceifar a vida dessa criança. Porque essa criança nasceu com um propósito que o Senhor estabeleceu. E o Senhor, meu Pai, pedimos que o Senhor faça, cumpra, coloque os anjos do Senhor ao redor dessa criança e ela viva, meu Pai. Já resgate ela para Cristo desde já, meu Pai. Que ela já cresça, meu Pai, com o coração apaixonado e sensível ao reino do Senhor. Oramos pelo André e declaramos sobre ele, Pai, uma recuperação, meu Pai, saudável, sem sequelas, no nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor surpreenda ele, o Senhor dê a ele a experiência e a filha da neta na experiência para que elas venham ao Senhor com fogo, paixão e fogo, meu Pai. E declaramos, meu Pai, no nome de Jesus, a Tua vontade seja feita sobre a família da Neia, assim como ela é feita nos céus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. A o Senhor recebeu. Vamos orar pela obreira. Estenda sua mão para cá. Pai, apresentamos a obreira Liliane diante do Senhor. Declaramos sobre a obreira, meu Pai, graça, poder, em nome de Jesus, revelação, que os céus fluam através dela. E que o Senhor, meu Pai, usa a voz dela como uma voz profética, destrava destinos e ativa propósito nessa noite. Que o Senhor tenha liberdade de atuar através da obreira Liliane. Assim oramos e agradecemos ao Senhor pela vida dela e abençoamos ela no nome de Jesus. Amém. Ah, vai ser sem microfone? Ele vai. Pega ali no meu olho, mas. Pega no olho dela? É que tira daí, irmão? Não, acho que virar. Não, não fica em pé, se ficasse. Não, mas assim tá bom, assim tá bom. Então, a paz do Senhor, igreja. Amém. Vocês? Amém. Amém, né? O meu tema, eu tinha uma palavra semana passada, uma palavra. E daí o Senhor mudou essa semana passada a palavra. Eu tinha uma palavra e o Senhor me deu outra. Né? É Ele que fala. Daí Ele deu um tema. O cuidado do noivo com a noiva, né? Então, nosso noivo é Jesus. Então, Jesus falou para mim que Ele cuida da noiva dele. Ele está cuidando da noiva dele. É a hora que Deus me deu esse tema, eu estava trabalhando e veio uma palavra de casamento. Na hora que veio, casamento é pureza, né? Na hora que veio essa palavra pureza, o Espírito começou a me derramar. Jesus, Ele quer a noiva dele pura, né? Quando o noivo, o pastor e a pastora Gabi, não faz muito tempo que se casaram, né? Então, ela estava naqueles preparativos lá, se arrumando, se cuidando para casar, né, pastor? Assim, nós temos que fazer para Jesus, né? Se preparar. Então, o tema é o cuidado do noivo com a noiva. Então, Jesus, ele cuida de nós, né? Então, eu vou estar lendo em João 2. João 2, do 1 ao 11. Jesus transforma água em vinho. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não há chegado a minha hora. Ela disse aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma medida de 2 a 3 almudes, que era a medida, né, que eles usavam uma vasilha para fazer as medidas, né,
almude há uma vasilha para fazer as medidas. Jesus lhe disse: enchei as talhas de água, e eles a encheram até a borda. Então ele determinou tirar a água e levar ao mestre de sala. Eles o fizeram. Quando o mestre de sala provou a água transformada em vinho, não sabe de onde viera, se bem que os serviçais que haviam tirado a água o sabiam. Chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o bom vinho, e quando já beberam, bem serve o inferior. Tu, porém, guardaste o vinho bom até agora. Com este Jesus deu início a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, o primeiro milagre de Jesus é uma palavra bem conhecida, né? Mas é essa palavra que Jesus me deu, né? Bem conhecida, é o primeiro milagre de Jesus, né? Essa aqui é a primeira palavra, o milagre não é uma parábola. Jesus pregava bastante sobre parábola, mas aqui não é uma parábola, isso aconteceu verdadeiramente. Jesus, ele foi lá e transformou água em vinho, né? Então eu fiz umas anotações aqui, trouxe igual o pastor Marcelo um caderno grande. Então, Jesus realizou o seu primeiro milagre publicamente para mostrar seu poder como Messias, né? E primeiro, trouxe alegria, né? O vinho, né, simboliza alegria. Segundo, transformação, ele transformou a água em vinho. Então, o que Jesus pode fazer em nossas vidas, ele fez através de transformar água num vinho. Jesus pode transformar qualquer situação, irmãos. Amém. Qualquer situação, Jesus pode transformar. Então, ele transformou a água em vinho. Então, houve uma transformação. Terceiro, houve abundância, né? Ele trouxe abundância ali, né? Então, quarto, multiplicação. E não deixou os noivos serem envergonhados ali, né? Porque para eles lá, a cultura deles era aquela, na festa, se faltasse o vinho, era a derrota do casamento, né? Então ele não deixou os noivos ser envergonhados, né? Então o primeiro milagre, ele demonstra o seu amor com o seu cuidado e o poder sobrenatural de transformar vergonha em honra, né? Jesus se transforma a vergonha em honra. Quando nós convidamos Jesus para entrar em nossas vidas, entrar na nossa casa, entrar na igreja, ele honra, né? Ele traz honra. Então, ele trouxe honra. Em lugar de tristeza, ele traz alegria. Doença em saúde. Nós acabamos de orar aqui. Nós cremos no nome de Jesus, que ele cura, né? Ele traz saúde onde ele entra. Isso é verdadeiramente a palavra de Deus que nós cremos. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós cremos, nós temos um rei, igreja. Amém. Nós temos um rei, nós não estamos sozinhos, né? Ele traz saúde, né, em lugar de doença. Onde Jesus passa, tem transformação. É onde ele transformou água em vinho ali. Aonde ele passa, tem transformação. Ele pode transformar um casamento, ele pode transformar uma pessoa enferma, transforma a vida de uma família, né? E que nós temos pregado aqui, o pastor Alex tem pregado, que as famílias sejam transformadas nesse lugar, que as famílias sejam libertas nesse lugar. Então, se nós convidamos o nosso Deus para estar conosco, vai haver transformação. Então, a palavra que me chamou a atenção, assim, que Jesus, ele foi convidado para a festa, irmãos. Ele foi convidado. E hoje eu falei, quando eu vim para cá, Jesus, vamos comigo para a igreja? Amém. Nós temos que convidar ele, porque aqui está escrito que ele foi convidado para o casamento, né? E ali, naquele lugar que se iniciou aquela festa de casamento, se iniciou o ministério dele de milagres e curas, né? Amém? Então, Jesus foi convidado. Então, que nós possamos convidar ele para entrar em nossas casas e não largar dele. Amém? Então, Mateus 22, do 1 ao 14, tem a parábola dos convidados, né? Para a bodas do... Deus preparou ali uma bodas, um casamento para o filho dele, um homem, né? Vou ver se eu consigo achar aqui, eu vou ler.
1 a 14. Jesus tornou a falar-lhe em parábola e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para a boda, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado, dizendo aos convidados: eis que já preparei o banquete, os meus bois e os novilhos gordos já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a bodas. Eles, porém, não se importando, foram um para seu campo e outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Eles incendiou a cidade. Então disse ao seu servo: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Então, aqui Jesus é uma parábola que o Pai, né, nosso Deus, está falando, e o Filho é Jesus aqui, né? Eu até falei já um dia dessa palavra aqui. O Filho é Jesus. Mais uma vez ele está falando de um casamento. Muitos foram convidados, né? Então, ali, daqui, ele fala, os estudiosos falam que é assim, Israel que rejeitou Jesus, né? Rejeitou e mataram os profetas, tudo ali. É essa palavra que tá falando. Deus, o Rei é Jesus, o Deus Pai, o Filho, né? É Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Ide nas encruzilhadas e convidai para as bodas todos os que encontrares. E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram-se todos e encontraram maus e bons. E a sala do banquete se encheu de convidados. Então, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai-o de pé e mãos e lançai-o fora, onde haverá pranto na dele. Pois muitos são chamados e pouco escolhidos. Aqui então ele mandou chamar outras pessoas para o casamento. Esses outros somos nós, né? O primeiro, ele convidou os dele lá. Não foram cada um trabalhar, fazer suas coisas, mas daí ele mandou convidar outros, todos os bons e ruins. Então, esses convidados somos nós estamos esperando o nosso noivo, né? Então, Deus convida nós a pôr vestes nupcial, tirar as vestes velhas e colocar vestes novas. Amém. Para se encontrar com o nosso noivo. Amém. Amém, igreja? Amém. Então, que nessa noite, vamos ficar sentados mesmo aí. Eu ia falar para vocês levantar, mas faça assim, vamos fazer um ato profético, feche seus olhos e tire as roupas velhas. Imagine tirando as roupas velhas e jogue fora, irmãos. Jogo fora. Jogue fora as roupas velhas e coloque vestes maravilhosas para se encontrar com teu noivo. Amém? E eu me incluo nisso, eu tiro minhas vestes velhas, tiro o velho que está em mim, tiro os pensamentos velhos, a atitude velha e peço ao Senhor que coloque veste pensamentos novos sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Então aqui os convidados não compareceram, mas ele convidou os outros, né? Mas teve um ali que não colocou roupa nupcial, né? Não sei como que ele entrou na festa, mas ele não estava com as roupas para um casamento. E foi pegado e jogado fora, né? Os empregados dele tiraram ele e houve até prancheiro de deles. Então que nós não venhamos ser esse que está sem as vestes, irmãos. Amém? Amém. Jesus está voltando. Amém. Para buscar a noiva. Eu antigamente escutava o Apocalipse. Não sei se não era muito bem explicado, mas eu tinha um medo do livro do Apocalipse. Porque ia acabar tudo, não havia voltar. Mas não é assim, né? A igreja tem promessa, a noiva vai subir com ele. Amém. Então que o Apocalipse não é para se assustar. É algo tremendo, o noivo vai ir buscar. Amém. O Apocalipse 19 diz que vai haver uma grande boda, né? Encontro da noiva com o noivo, né? Amém? Amém.
Eu vou ler aqui Efésios 5, 22 ao 30. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos próprios maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Sendo ele próprio o salvador do corpo, mas sim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo aos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja, e a si mesmo se deu por ela. Vou ler de volta. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Né? Então, Cristo amou a igreja de tal forma que ele se entregou, né? Se entregou naquela cruz por nós, para nos resgatar. Então, o amor de Jesus aqui, o cuidado dele, né, irmãos, com a noiva dele, você não fica achando que vocês estão aqui à toa nessa igreja. O noivo está cuidando de vocês. Amém. Amém. Vocês não estão sozinhos aqui, ó. Jesus falou, eu dei minha vida pela igreja. Ele deu a vida por nós não estamos sozinhos. Então, que você possa receber nessa noite essa palavra. Quando você ir para casa, quando você estiver lá pensando, não, eu não estou sozinha. Jesus falou na palavra dele que ele morreu por mim. Né? Amém? Amém. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Como Cristo também amou a igreja e assim mesmo deu por ela, para quê? Para santificar, limpando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja, com glória, sem mancha, sem ruga e nem qualquer coisa parecida, mas para que seja santa e sem mácula. Assim como os maridos devem amar suas mulheres, como a seus próprios corpos. O que ama a sua mulher ama a si mesmo, pois ninguém nunca aborreceu sua carne, antes alimenta e cuida, como também Jesus cuida da igreja. Então aqui você vê o tema que eu falei ali, né, irmãos? O cuidado do noivo com a noiva, né? Então aqui essa palavra está falando quanto ele cuida da igreja. A igreja é dele, ele zela pelas nossas vidas, por todo, assim, ele morreu por aquilo, ele morreu pela igreja, aqui que nós estamos escutando aqui, né? Amém? Amém. Jesus. Mateus 25. No 13, essa parábola das virgens, né? Vocês viram, irmãos, como a palavra hoje, a parábola das virgens, né? A gente fala bastante sobre essa parábola, mas é que Deus tinha para falar, né? Eu vou ler que é melhor para a gente entender. A parábola das virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegando as suas lâmpadas, sabe que vai encontrar-se com o noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saia a seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, né? Aqui o azeite é o Espírito Santo, a lâmpada é a palavra. Amém. Então hoje nós precisamos de umas lâmpadas aqui na terra, mas essa lâmpada que Jesus fala que é a palavra, né? Porque o Salmo 119, né, que fala que a palavra é a lâmpada dos nossos pés, né, pastor? Então a palavra é a lâmpada
para nós andar. Mas à meia-noite enviou-se um grito, aí veio o noivo, saia seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, e nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta, mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Né? São aquelas virgens que estavam com as lâmpadas, as lamparinas, elas estavam dormindo, mas quando o noivo chegou, é meia-noite, estava escuro, igual hoje. Estava escuro, ele disse: meia-noite, eles falaram: aí vem o noivo. E viraram aqui: aí vem o noivo. Pega suas lâmpadas. Então, vem o noivo. Nós estamos preparados, nós estamos com a lâmpada na mão, que é a palavra de Deus, né? Hoje aqui nós estamos no escuro, mas a palavra está aqui, ó. Glória, né? Então, a lâmpada, nós andamos sempre com a lâmpada, a palavra iluminando. E cheio do Espírito Santo, que é o azeite, aleluia. Amém. Glória a Deus pela presença do Senhor, pelo nosso Jesus, pelo nosso noivo que cuida de nós. Amém? Então, que nós possamos ser as virgens prudentes, né? Andar sempre com a lâmpada na mão, cheia de azeite, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Deus. Tu és convidado, Jesus, nessa noite de honra, Senhor. Nós queremos Te adorar, Senhor. Oh, Deus, renova, Senhor, mesmo nossas vidas, Pai. Amém? Amém. Jesus. Aqui, irmãos, o livro de Esther também fala, assim, um pouco, assim, sobre isso, né? Que falo que o rei Assuero, ele representava Jesus, assim, naquela passagem que a Esther foi chamada, porque Vasti foi destituída de rainha, foi chamada as moças lá, e Esther foi escolhida. Elas ficavam um ano lá se preparando, né? Um ano se preparando lá para se encontrar com o rei, né? 6 meses era de uns perfumes lá, uns cosméticos, e 6 meses era de mirra. Então, elas tinham aquele tempo para se preparar, né? Esther ficou 6 meses lá no óleo, se ungindo para se encontrar com o rei. E assim nós estamos se preparando, né? Para se encontrar com o nosso rei, que nós não venhamos a esquecermos. Nós estamos se preparando para se encontrar com o nosso noivo que está próximo, né? Nós possamos se preparar, né, da melhor forma possível, com óleo do Espírito, com a palavra, né, esperar o nosso noivo estar todo dia com ele, convidando ele para entrar na nossa casa. Chegar e determinar: Jesus entra aqui e transforma água em vinho. Transforma essa situação, Senhor. Que Jesus ele vem ser convidado todos os dias para estar conosco, irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E os irmãos que estão em casa também, né? Se preparem. Não, tá funcionando. Os irmãos que estão em casa se preparem, se aprontem, porque o noivo está voltando, viu? Amém. Se apronte. Então nós temos que se aprontar. Aqui, como eu falei antes, né? As noivas se preparam, né, e se cuidam para o noivo, né, irmãos? Então Jesus ele cuida da igreja, cuida da noiva dele, nos mínimos detalhes, né? Nos mínimos detalhes ele cuida das nossas vidas, porque ele é o nosso amado, nosso rei. Nós não devemos esquecer disso, né? Não devemos esquecer que ele é o nosso noivo. Vamos se preparar, colocar vestes novas. Aleluia. Vai ser tremendo, né? Amém. Vai ser tremendo participar das bodas do Senhor.
Aleluia. Como a parábola que foi convidado para a festa, que nós não devemos esquecer, né? De convidar os convidados. A semana que vem tem festa aqui, não, essa semana ainda. Nós convidamos os nossos amados, nossos vizinhos, nossos queridos. Vamos acender a lâmpada. Lá tem luz, lá tem luz. Amém. Quem está lá? Oh, aleluia, Jesus. Quem está ali? Vamos convidar, irmãos. Vamos mandar fogo nesse lugar aí. Porque o noivo está aqui sim, amém? Amém. Glória a Deus. Em João 14, Jesus fala: não turбem os seus corações, eu vou preparar um lugar e voltarei outra vez e vos levarei para mim. Então Jesus ele foi, mas em João 14 ele fala: eu vou voltar, ele vai nos buscar, né? Ele disse para os discípulos: eu vou, mas eu volto buscar vocês. Eu estou preparando um lugar lá no céu, né? E ele está preparando para nós coisa tremenda. Ele falou que ia falar com o Pai lá, ia preparar algo tremendo para nós. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Se nós não crermos nisso, não vale a pena estar aqui. Nós temos que crer na palavra dele. Amém? Viver em abundância. Sair da mesmice e dizer: Jesus, entra na minha casa, transforma tudo, transforma água em vinho. Eu declaro isso. Eu declaro sobre a igreja do Senhor, eu declaro sobre a noiva do Senhor, que seja transformado em nome de Jesus, e nós possamos encher nossa lamparina de novo. A igreja do Senhor venha se acordar, não venha estar dormindo. Amém. Então, naquele momento em que as virgens foram chamadas e que o noivo estava chegando, a igreja do Senhor acorde. Nós temos que acordar e sair do sono. Nós estamos num sono profundo, se encher do Espírito Santo, que é o óleo, porque senão nós não vamos subir com ele, porque estamos sem óleo, né, irmãos? A igreja do Senhor que busca e se encha, que é o momento, né? Amém? Então ele vai preparar um lugar, né, para nós. Ele vai vir nos buscar, irmãos, e ele cuida de nós. Ele está cuidando da noiva dele, nos mínimos detalhes. Então, 1 Coríntios, Jesus, ele fala que ele comprou nossas vidas com sangue, né? Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas, pela noiva dele. Nós estávamos lá, perdidos no pecado, morto espiritualmente, mas ele comprou nós com sangue. Nós somos comprados para viver com ele eternamente, irmão. Eternamente. Amém. Ele comprou através do sangue dele, comprou nossas vidas. Amém? Segundo, 1 Coríntios, né, 6:20, Jesus comprou, né? Nós fomos comprados por um alto preço. Jesus tirou do pecado, né? Em Apocalipse 5:9, né, também fala que ele comprou nós com sangue, pelo sangue dele na cruz do Calvário. Em Atos 20:28 também fala sobre isso, que ele nos comprou a noiva dele com sangue. Colossenses 1:14, ele nos redimiu, né? Ele nos resgatou, redimiu, pagou toda a dívida que nós tínhamos. Já pensou, irmãos? Tudo pago. Nós só estamos ali recebendo, nós estamos na festa com ele. Ele pagou tudo as nossas dívidas. Um dia foi pecado, lá o pecou, nós todos pecamos, como Romanos diz, mas ele comprou nós com sangue, com alto preço, e nós não podemos esquecer disso. Amém. Amém? Nós somos a noiva dele, por isso nós temos que se alegrar. Amém? Então, Jesus ele comprou nós com sangue, com alto preço, né? Então, Jesus ele cuida de nós e ele vem nos buscar, né? João 10:11. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, né? Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Então, aqui nós estamos aprendendo que Jesus ele deu a vida e ele é o nosso bom pastor, ele cuida de nós, irmãos. Então, que bom que você está aqui nessa noite. Possa ouvir a voz do bom pastor nessa noite e saber que ele está cuidando de nós. Amém? Amém. Ele está cuidando de vocês, irmão, cada um de vocês, nos mínimos detalhes. Eu não posso oferecer nada para vocês, nem os pastores, mas ele pode. Porque ele disse: eu vou preparar um lugar.
falou para os discípulos, mas eu envio o Consolador. Então nós não estamos órfãos aqui. Se nós crermos no nome de Jesus, Ele faz tudo por nós, envia os anjos, nos cura, nos liberta, nos livra, né? Nós podemos ver ali fora, as pessoas, eu tenho certeza que vocês, depois que começaram a vir na igreja, a vida de vocês mudou. Porque ali fora, sem o Senhor, é terrível. A gente vê, né? A gente vê, não tem luz, né? As pessoas fazem o que querem, não há respeito, o pecado tomou conta. O pecado tomou conta do mundo, tomou conta Então, nós temos que nos encher do óleo, entender, nos santificar, né? Como Jesus falou para mim, né? Se purificar. Jesus, Ele quer uma noiva pura, né? A cada dia tem que ler essa palavra. Para mim também serve essa palavra, né? Porque às vezes a gente está ali, vai entrando uma sujeirinha, mas Jesus não quer a noiva dele suja, com vestido manchado. Tem que ser vestido puro, né? Branco. Amém? Amém. Deu para entender, irmãos? Amém. Então, hoje a lamparina vai acender aqui, né? Deu bem certinho a palavra, né? Das virgens, né? Nós vamos pegar a lamparina e encher de luz, né? Então é isso que eu queria falar para a igreja, irmãos. Amém. O noivo, né? O noivo está cuidando da igreja. O noivo se preocupa com vocês. Se não fosse assim, ele não tinha me dado essa palavra. Ele mandou falar para vocês. Ele está cuidando de cada um de vocês. Cuidando na casa, cuidando do teu futuro. Senão ele não teria falado essa palavra para mim. Ele está cuidando da noiva. Você é precioso para ele. Você é preciosa para ele. Amém. Você já consegue imaginar o que você é para Jesus? Você é precioso. Você é a noiva dele, né? Porque eles falam assim, a noiva, porque que nós estamos esperando o noivo, porque foi escrito essas coisas conforme a cultura judaica, né? Hoje já tem outras celebrações, mas lá é o casamento, a noiva que espera o noivo. O noivo chega depois, é por isso que a palavra fala que nós estamos esperando o noivo, sabe? Amém? Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, cheio do óleo, né? Ser cheio do Espírito Santo, que a nossa lâmpada sempre seja acesa. Amém? Então nós vamos estar orando, né? Amém? Não esqueça, irmãos, é a noiva de Jesus. Amém, Jesus. Anda na rua, sai daqui. Eu sou a noiva de Jesus. Eu sou a noiva de Jesus. Amém? Amém. Então, vou fazer uma oração. Daí, depois, se vocês quiserem vir aqui para frente, para a gente orar. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença, Senhor, neste lugar, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua presença, Pai. Tu és bem-vindo, Jesus. És bem-vindo, Senhor. Já começa, Senhor amado, a tocar nos teus filhos, começa a encher da tua presença, Pai. Transforma agora, Senhor. Transforma, Senhor Jesus. Transforma tudo, Deus. O que está ali, Senhor, na casa dos teus filhos, na vida deles, a cada um que está aqui, Senhor. Transforma água em vinho, Senhor. Transforma tudo, Senhor Deus. Toda essa situação, Jesus, como tu entrou naquela festa, entra na casa de cada um, Jesus, e transforma, Deus. Transforma os pensamentos, transforma, dá vitória no lugar de derrota, dá, Senhor, alegria no lugar de tristeza, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos todo espírito de depressão fora daqui, em nome de Jesus Cristo. Todo desânimo fora daqui, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Senhor Jesus, a tua bênção a cada um, Senhor Jesus. Amém. Nós declaramos, Senhor, Pai, a tua presença nas casas, nos lares, Pai, que nós possamos sair daqui cheio do teu Espírito, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui com veste nova, Pai, com veste nova, Jesus, que nós venhamos, Senhor, entender, Pai, que tu és o nosso noivo, que nós venhamos entender que nós não estamos sozinhos, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Jesus, pela tua presença.
Irmãos, quer oração, quer oração, venha ser cheio do Espírito Santo. Jesus quer encher a tua vida agora do Espírito Santo. Venha ser cheio do Espírito Santo. Venha aqui, comece a buscar Ele está aqui. Comece a adorar Ele, porque Ele está aqui em nome de Jesus, Pai. Comece a encher, Senhor, a tua igreja. Comece a encher a tua noiva, Senhor Jesus. Comece a tocar, Pai. Enche, Senhor. Enche com óleo precioso, Senhor. Em nome de Jesus, enche, Senhor. Enche a tua noiva, Deus. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, graças. Sobre elas, Senhor, o teu povo nesse momento, o teu poder, nessa noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos a tua graça, nós queremos a tua misericórdia, nós queremos a tua presença constante, em nome de Jesus, oramos, Pai, para que o Senhor nos ajude, Pai, a colocar e a colocar as nossas vestes cruciais, em nome de Jesus, que as nossas vestes sejam limpas, e quando fala de vestes, fala de cobertura, fala de princípios, fala da vida da pessoa. E oramos, Deus, para que a nossa vida seja pura diante do Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos nesse tempo algo novo no Senhor vindo sobre nós. Abre as portas, abre os nossos olhos, Deus, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, onde nós precisamos nos arrumar, Senhor. Oramos para que o Senhor ministre o nosso coração. Em nome de Jesus, para que nós possamos ter o discernimento da tua palavra, a luz da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, que a tua palavra seja realmente, Senhor, a lâmpada dos nossos pés, que ilumina o nosso caminho, que nos mostra por onde nós podemos andar e por onde nós não podemos pisar. Em nome de Jesus, que a tua palavra seja o nosso GPS, seja, Senhor, aquela que traça a nossa rota e nós possamos ser filhos e filhas obedientes que vão seguir a rota do Senhor. Em nome de Jesus, porque esse é o caminho que conduz à vida eterna. Em nome de Jesus, declaramos, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos leva, Pai, a ter experiências contigo. Nos leva, Senhor, a sermos conduzidos pela tua palavra. Em nome de Jesus, renova a nossa mente, renova o nosso coração. Em nome de Jesus, que a tua palavra faça divisão entre alma e espírito dentro de nós. Em nome de Jesus, declaramos um novo tempo sobre nós, Pai, sobre a igreja de nós. Venha a unção, venha a libertação, venha a transformação do Senhor. Em nome de Jesus, que algo novo o Senhor venha fazendo neste lugar. Em nome de Jesus, declaramos os céus abertos sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho. Em nome de Jesus, enche, Deus, a vida de cada um que está aqui com a tua sabedoria, com a tua paz, com a tua alegria, com a tua unção, com a tua transformação. Em nome de Jesus, que não falte óleo na nossa candeia, Senhor, para que nós possamos iluminar o caminho da luz, Senhor. Em nome de Jesus, porque esse dia está para chegar, ele não está longe. E nós queremos nos preparar para a tua presença, para te encontrarmos contigo, Jesus. Queremos a unção, queremos a poder. Vem, Espírito Santo, remove todo engano, todo sofisma de dentro de nós. Que a nossa mente seja purificada, Senhor. Todos os pensamentos impuros soltem a nossa mente, toda distração. Em nome de Jesus, declaramos algo novo, Senhor, sobre nós. Abençoa, Senhor, a nossa semana. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, que nesses dias nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, e sermos conduzidos pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Estenda as mãos em direção à sua casa. Senhor Jesus, nós oramos, Pai, pelos nossos lares, pela nossa família. Declaramos que a mesma unção que está sobre este lugar, que veio sobre essa palavra, venha sobre dentro da nossa casa. E lá faça divisão entre alma e espírito, e aqueles que não te conhecem, venham a te conhecer e tenham a vida eterna, recebam a salvação. Em nome de Jesus.
convertam nos seus maus caminhos e alcancem a misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, que a tua graça, a tua misericórdia, a tua sabedoria e a tua unção esteja sobre nós nesse tempo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amigos, só para lembrar, muito obrigada, né? Que hoje, ó, de novo coincidiu bem a palavra, né? Glória a Deus. Mas é para sempre a gente lembrar que a luz ela precisa estar dentro de nós. Amém? É a palavra que nos guia, a palavra que nos traz luz. A gente vai tirar a nossa foto no flash. E antes de tudo, antes da gente terminar, gente, só uma atenção aqui, por favor. Gente, calma, tu não terminou ainda. Olha só, já voltou a luz, viu? Glória a Deus. Só para falar com vocês, então sexta-feira a gente tem o nosso primeiro dia de festa, tá? E eu convido quem estiver disponível na sexta-feira aí para umas 5h30, 6 horas da tarde, puder vir aqui para a igreja mais cedo, que a gente vai estar fazendo a decoração todos juntos. Amém? Vamos deixar essa igreja laranja e azul, cada coisa mais linda.